Os planos devem ser preparados antes do início de qualquer atividade. Esta é uma garantia para a otimização do tempo, recursos e infraestrutura. Já o planejamento anual pode ser redigido no final ou início do ano, ou ainda quando você estiver em férias, com a cabeça mais tranquila e mais tempo disponível. De qualquer maneira, o essencial é fazer o plano, qualquer que seja a época. Esta é a frase do Tom Coelho, ele que é palestrante e consultor. Olá, muito bom dia para você. Este é o nosso primeiro programa Assunto do Dia do ano de 2014. Todo início de ano costuma vir acompanhado de resoluções e metas pessoais a serem cumpridas nos próximos 365 dias de todo este ano. Como cada um sabe das suas próprias vontades, não vão dizer aqui o que você deseja, o que deve ou não fazer em 2014. Mas durante o programa você vai conhecer e vai ouvir dicas importantíssimas aqui, trazidas pelos nossos profissionais, os convidados de hoje aqui no programa. E é claro, é importante você assistir, estar atento a todas essas informações. Mas antes, vamos conferir aqui uma matéria especial sobre a temática, né? Como se organizar para o ano de 2014, o planejamento para este ano. Você não pode perder. Vamos conferir essa matéria com a repórter Joyce Fernanda. O ano novo chegou e por que não trazer novidades para várias áreas da sua vida? Traçar metas? Hoje é um excelente dia, não acha? E para te servir de estímulo, fizemos um convite ao Jaziel Rodrigues e a sua mulher Adriene, que nos revelarão algumas delas. Jaziel é administrador e a correria do dia a dia às vezes acaba desviando a atenção do pai, dos pequenos Davi e Letícia. E aí está a primeira meta. Uma das prioridades, e posso dizer a maior, é administrar melhor o tempo, né? Priorizando o tempo para a minha família. Adriene também vê o ano que se inicia como uma oportunidade de mudanças. Nós vamos tentar melhorar, né? Fazer aquilo que não foi feito e acertar mais, né? Tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. Entre tantos acontecimentos do ano de 2013, um se destacou. Veio o nosso filho Davi, né? 2013 foi um ano de vitória, né? Eu tive uma gestação bem, não tive problema nenhum. Davi nasceu saudável, né? Para a honra e glória do Senhor. E eu acho que foi a conquista maior, nossa conquista maior em 2013. Mas não significa que este ano também não terá seus presentes. Adquirir um imóvel, né, maior. Estou confiante que vai ser um ano de muitas alegrias e creio em Deus que vai trazer assim outras conquistas. Seja a compra de um carro, a reforma da casa ou uma viagem em família, o importante mesmo é a preparação para que esses sonhos sejam realizados. Por isso, aí vão excelentes dicas que te ajudarão a se organizar nesse novo ano. Pague as suas dívidas. Para quem tem projetos em vista, não é nada interessante começar mais um ano endividado. Mesmo que não seja possível pagar todas elas, escolha as mais altas e importantes. Tenha uma reserva. O início do ano geralmente vem acompanhado de uma série de compromissos, como IPTU, IPVA, materiais escolares e as faturas de cartões de crédito. Fuja das compras por impulsos. Imprevistos acontecem e nada pior do que estar financeiramente despreparado para lidar com eles. E invista em você, fazer cursos, se atualizar e até mesmo fazer uma viagem para recarregar as energias também são ótimas opções de começar bem o ano, caso você não tenha nenhuma dívida. É importante o planejamento, mas nem tudo ocorre de acordo com o nosso planejamento. A gente tem que estar sempre satisfeito com aquilo que Deus disponibiliza para a gente. Se a gente planejou uma viagem, né? A gente tem a vontade de fazer aquela viagem nas férias, né? Mas esse ano ainda não deu para fazer essa viagem, por que ficar triste? Vamos esperar o ano que vem chegar e a gente ver se consegue, né? Fazer essa viagem. Eu desejo a todas as pessoas que estão assistindo este programa um feliz 2014
e que aquelas pessoas que não dedicam um pouco do seu tempo na casa do Senhor, que façam isso, porque vocês vão ser grandemente abençoados, alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo um feliz ano novo para todos que nos assistem e, primeiramente, que Deus abençoe, né, a todos, que a melhor bênção é estarmos confiantes e na vontade de Deus. E também sabendo que Deus, Ele tem cuidado de nós. Família reunida é sinônimo também, é claro, de estrutura familiar, é sinônimo também de planejamento. É preciso se planejar para o futuro, não é? E estudos da neurociência mostram que ao escrever suas metas num papel, as chances de realização aumentam em até 30%. Isso porque, ao escrever, o seu cérebro ele começa a se organizar e vai concretizar para se planejar, para se concretizar realmente o que está escrito ali de fato no papel. E para conversar conosco sobre as metas para 2014, ajudando-nos a nos orientar melhor com relação a isso, hoje contamos com a presença em nossos estúdios do doutor Carlos Mendes, que nos honra mais uma vez aqui com a sua presença, ele que é psicólogo clínico. Além dele, contamos com a presença do Leandro de Lima, ele que é consultor financeiro e vai nos trazer mais um pouco dicas importantes, imprescindíveis para a gente começar bem o ano, sem aquele buraco, aquele momento do vermelho, que muita gente se questiona, e quando se fala de metas e planejamento, se toca muito nessa questão. Como melhorar na minha situação financeira, como pagar aquelas dívidas que me incomodam bastante. É importante você estar sempre atento aqui durante esse debate. Você pode deixar sua mensagem nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também através do nosso Twitter. E nós queremos agradecer a presença aqui dos nossos dois convidados. É sempre um prazer especial contar aqui com o Dr. Carlos Mendes e também agora com a presença do Leandro de Lima, que nos honra aqui com sua presença. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Felipe. E vamos ouvir aqui o Dr. Carlos Mendes falar um pouquinho sobre a questão do planejamento. De fato, a neurociência tem avançado bastante com relação a esse tipo de comportamento, do ato de se planejar para o futuro. O homem está se planejando cada vez mais ou cada vez menos. Eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Na verdade, a história da relação humana sempre negligenciou o planejamento, sempre. Principalmente em relação a si mesmo. Geralmente o homem planeja quando ele é determinado dentro das suas funções de gestor pela empresa ou pela alguma entidade, ou seja lá, o que ele tiver vinculado como uma ação coercitiva. Você tem que fazer porque se você não fizer, alguém vai cobrar de você. Não é? Mas quando estabelece, Felipe, essa relação para o próprio comportamento, aí realmente deixa a desejar. O autor da frase, o Tom Coelho, que você citou no início do programa, ele diz que se deve planejar antes. Planejamento subentende-se que deve ser antes. Entretanto, ele chega à conclusão da realidade odierna, que é exatamente, olha, não importa, o importante é que você planeje. Não é? Então, já que nós estamos no primeiro dia, no ano novo, não é? Então, o que você não planejou, você tem que planejar. A partir de agora. A partir de agora. Então, o que acontece com o ser humano? Ele estabelece muitas vezes a não priorização de si mesmo. Ele geralmente prioriza os outros e muitas vezes onde se dá as suas próprias receitas. Ou seja, ele prioriza muito mais a sua empresa do que a sua família. Ele prioriza muito mais, às vezes, a sua família do que a si mesmo. E muitas vezes ele planeja e prioriza muito mais a si mesmo do que a Deus. E essa inversão é uma inversão que não é ideal. Os planos do homem têm que estar vinculados dentro dos planos de Deus. Mas dentro da visão da psicologia, a gente tem que entender o seguinte: existe uma sinapse nervosa entre razão e emoção. Você veja que a sua reportagem priorizou o primeiro problema, que foi finanças. Mas ninguém prioriza no dia a dia acerca da sua qualidade de vida. Ninguém prioriza no dia a dia a sua qualidade pessoal intransferível, que é cuidar de si mesmo. Não é? Quando fala qualidade de vida, não é só você, é a sua família, a sua estrutura de relacionamento, todo o seu dia a dia. Mas quando estabelece a sua prioridade, muitas vezes você negligencia.
Não é? Por que o homem só tem a consciência de deixar de fumar quando ele está com a pulsão de vida afetada? Ou seja, porque o que relaciona-se com ele a fumar, na verdade, é uma carência bem interior, anterior. E ele só vai analisar essa consciência de poder deixar fumar quando ele perceber que aquilo faz mal para ele. Então, quando ele percebe que aquilo faz mal para ele começa a trabalhar a consciência de mudar. Então, ele trabalha a sinapse nervosa de razão e emoção, ele tem a razão de fumar, consequência de uma alegria, de um prazer. Então, ele só vai mudar a maneira de agir se quebrar essa sinapse, ou seja, mudando a maneira de pensar. Então, se ele muda a maneira de pensar, ele muda a maneira de agir. Esse percentual que você falou com muita propriedade é interessante. Esse percentual pode ser aumentado. Se você não só escrever o teu planejamento do que você espera e afixar na porta da geladeira, afixar na porta do quarto, é legal. Mas, às vezes, existe um convívio e uma contaminação com aquilo, então vai passar apenas de ser um pedaço de papel simples como outro qualquer na geladeira. Você esquece até de ler. Mas se você expõe esse compromisso com um padrinho, com outra pessoa, um padrinho ou uma madrinha daquele projeto seu, aí você começa a ter outra visão de compromisso de mudança. Mudar não é só mudar de lugar. Não, eu vou mudar segunda-feira, eu vou mudar nesse novo ano, eu vou iniciar a academia, eu vou iniciar o curso de inglês, eu vou iniciar um projeto, mas eu vou e nunca começa o agora. O primeiro passo. O primeiro passo. E não adianta você estabelecer metas difíceis, metas até com um grau de dificuldade alto, porque você não vai atingir. O bom é você começar do simples, não é? Se você estabelece o simples de cuidado com você mesmo, tá? Caminhar, comer na hora certa, ir ao médico regularmente. Ir ao médico regularmente, principalmente nós homens a partir dos 45 anos de idade. Verdade, que temos que ir, verdade, não é? Então, todas essas coisas precisamos realmente ter a consciência de mudança. Só se muda quando você muda a maneira de pensar. E não se muda mudando de lugar. Se você vai mudar de cidade, não adianta. Você tem que ter a consciência que mudar, você não precisa mudar de lugar para você mudar. Precisa mudar a si mesmo para depois mudar o que precisa mudar ao nosso redor. Me perdoe só para fechar. Pois não. E não adianta você querer mudar os outros. Você quer mudar os outros? Comece a moldar você. Os outros serão moldados. Agora, você moldando você para mudar você, certamente os outros serão moldados ao nosso comportamento. Por falar em mudar, né, mudanças aqui, também a questão financeira é comprometedora para muitos que não conseguem se organizar, né, dentro dessa questão, desse quesito que é tão importante. Eu queria ouvir aqui o Leandro falar mais a respeito sobre planejamento. Por exemplo, há pessoas que já começam o ano novo, né, no vermelho, Leandro. Qual a orientação que você poderia passar para essa pessoa ou para essa família que está passando por uma situação como essa? Eu só queria complementar a ideia do Carlos, porque ele falou sobre a questão do orçamento, você fixar aí, se você ter aquilo por escrito. Ter o compromisso familiar também é uma coisa muito importante. Quando você vai fazer palestras aí sobre finanças pessoais, a gente sempre tenta colocar esse aspecto, porque quando você está dentro de uma família, inserido numa família, você não pode pensar individualmente as suas metas. Você tem que compartilhar e conseguir o apoio do grupo para as suas metas. Verdade. Então, se você não tiver essa capacidade de agregar a tua família aos objetivos, você não vai muito longe. Porque aí você tem algumas pessoas da família que estão remando para um lado e outros que estão remando para outro. Verdade. Então, a gente precisa unir esforços para atingir os objetivos. Assim como as organizações fazem quando somam esforços para levar um programa, por exemplo, uma televisão, ou para levar um produto para o consumidor, um serviço para o consumidor, dentro da família a gente também tem que ter esse tipo de atitude, né? Então, assim, esse compromisso escrito deve ser assinado por todos da família de alguma forma, mesmo que psicologicamente. Tem a ver com concordância de ambos, né? Concordância de ambos. Porque, então, assim, se você olhar essa questão do endividamento familiar, que hoje a gente tem no Brasil, algumas estatísticas aí do Banco Central, que saíram agora há pouco tempo, que faz uma avaliação disso na sociedade brasileira, a gente tem um endividamento hoje familiar em torno de 45%. Então, nossa, é alto. É alto.
perto dos outros países, relativamente baixo, mas a gente, o problema disso é o quanto custa rodar essa dívida no Brasil, tá certo? Então, o que é esse endividamento, para entender? A gente tem uma renda, por exemplo, anual de 60 mil reais e eu comprei um carro de 30 mil reais. Então, o meu endividamento familiar da minha família é de 50%. Essa é a estatística definida pelo Banco Central, como é que se faz a conta, digamos assim. E tem do outro lado, não o endividamento, mas o comprometimento da tua renda com o pagamento daquela dívida. Então, você tem os juros e você tem a amortização daquele principal, daquilo que você tomou emprestado para comprar o carro, por exemplo. Isso está em torno de 21%, 22%, tá certo? Então, hoje, o que acontece, qual que é a diferença, então, em relação aos outros países do Brasil, para o endividamento familiar que a gente tem nas famílias brasileiras hoje? É que a nossa dívida é muito cara. Apesar de a gente ter uma queda de juros muito grande nesses últimos tempos, que foi um avanço realmente na economia brasileira, do juro real cair bastante, a gente tem ainda uma dívida muito cara. Para você ter uma ideia, hoje quando você vai tomar um empréstimo pessoal, o empréstimo tem um pagamento em torno de 30% a 35% de juros anual, uma média. Isso, se você fizer um empréstimo por 2 anos, vai dobrar a tua dívida. Quer dizer, você pegou R$1.000 emprestado, você vai ter que pagar R$2.000, você vai pagar R$1.000 de juro. Isso é muito alto, tá certo? É um juros abusivo. Inclusive, eu vou pedir para segurar um pouquinho mais esse comentário, que interessa a muita gente, Leandro, com certeza. As pessoas que utilizam cheque especial, cartão de crédito. Olha, com certeza o Leandro vai passar aqui informações imprescindíveis para você. Vamos a esse breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Quais as suas metas para 2014? Minhas metas para 2014 primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por dia de hoje, e voltar para minha mulher e construir minha família ao lado dela. Quais as tuas metas para 2014? Minha meta é terminar minha reciclagem e fazer meu curso de vigilante. Como é importante o homem sonhar, não é? É muito importante mesmo, senão a gente não vive, né? Todo ser humano, ele pretende, não é, realizar algo. Então esse sonho é imprescindível para a gente poder continuar vivendo, né? E hoje estamos conversando aqui, na verdade, sobre metas para 2014. Qual a sua meta para este ano? Você já fez sua meta? Você já estabeleceu suas metas? Já escreveu no papel? Isso ajuda bastante, hein? E vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados. Nós que contamos com a presença do Dr. Carlos Mendes, ele que é psicólogo clínico. Além dele, contamos com a presença do Leandro de Lima, ele que é consultor financeiro. Ele vai complementar, inclusive, né, o que ele havia dito aqui no primeiro bloco, e ele falava sobre a questão do planejamento financeiro dentro do lar, como é difícil, né, a gente se sobressair, por exemplo, uma situação de crise financeira, quando os membros da família não concordam, não estão em comum acordo, não é? Exatamente, Felipe. Tem uma coisa interessante também em relação ao estabelecimento de metas dentro da família, que tem a ver com um aspecto psicológico também, que o Carlos pode comentar se ele puder. Que a questão é o seguinte: quando você coloca metas, você precisa ter metas de curto, médio e longo alcance. Por que isso? Porque para o ser humano é importante comemorar o atingimento das metas. Isso. Então, se eu tenho uma meta, por exemplo, eu comecei a economizar, o importante é quando você começa a economizar e tem um objetivo traçado, você precisa colocar isso. Então, olha, o meu objetivo é comprar uma casa daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos. Eu preciso ter metas intermediárias para poder comemorar com a minha família e fazer com que isso possa nos trazer ânimo para resistir à meta de longo prazo, porque não é fácil você fazer uma economia por tanto tempo, 5, 10, 15 anos, é muito difícil, as pessoas tendem a desanimar de fazer isso. Eu tenho experiência pessoal minha mesmo de tentar fazer economia própria e eu tentei cortar os gastos até chegar na questão do lazer, em algumas oportunidades de vida. E eu percebi que quando você tira o lazer uma parte do seu orçamento que você não destina mais ao lazer,
você acaba se frustrando mais rápido e eventualmente você vai lá, pega toda aquela tua poupança que estava lá durante 1 ano, 2 anos e torra ela todinha. Então não adianta você tirar o lazer de dentro das tuas metas, falando, é importante você colocar o lazer para você dar uma refrescada, para a sua cabeça ficar tranquila e ficar assim em paz consigo mesmo, com a tua família. Então essa questão de estabelecer metas de curto, e médio e longo alcance tem a ver com isso, né? A questão psicológica de você reagir àquelas tuas metas e não desanimar, poder comemorar efetivamente uma meta alcançada em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Isso ajuda as pessoas a se agregarem também, novamente. Né? Com certeza, com certeza. Agora, como as pessoas podem, de alguma forma, transpor essas dificuldades com relação a juros abusivos, juros altos? É difícil mesmo de lidar com isso? Normalmente, a questão dos juros, como a gente tinha comentado antes, ela assim, o Brasil a gente tem havido um progresso, né, na redução na taxa de juros. Para você ter uma ideia, em 1994, na época da instituição do Plano Real, o juro no crédito pessoal era em torno de 200% ao ano. Nossa. Né? Hoje ele está por volta de 30% a 35%, como a gente comentou. Então houve efetivamente um progresso no sentido de conceder créditos para a família, conceder créditos para as pessoas consumirem, tá certo? Mas mesmo assim a gente tem uma taxa muito alta. Quando você está envolvido em dívida, a melhor forma de você solucionar isso efetivamente é a negociação. Você precisa não deixar com que a situação tome conta da tua família, porque isso também tem consequências no casal, um casal na vida conjugal, na né? vida conjugal, no relacionamento conjugal, exatamente. Isso prejudica efetivamente, pode destruir um casamento efetivamente, as dívidas, as coisas que vão acontecendo, porque as pessoas às vezes escondem as dívidas do parceiro. Isso também é uma coisa que complica a relação. Então, o que a gente sempre tenta mostrar para as pessoas é que se ela está endividada, ela não deve esconder isso de si própria, em primeiro lugar. No sentido de tapar aquilo com a peneira e falar, não, eu não vou enxergar isso, eu vou deixar com que as coisas vão mais para frente, vou tomar dinheiro emprestado de alguém, vou pedir dinheiro emprestado para um banco ou para um amigo e ir levando isso até um momento que se torna insuportável. Porque a gente tem algumas modalidades de crédito no Brasil, como o cheque especial, como o crédito rotativo do cartão, que você sabe, que tem taxas efetivamente abusivas. Se você considerar um custo do dinheiro, que é a taxa Selic, aquela taxa básica do Banco Central, que hoje é 10%, e você está tomando dinheiro emprestado, por exemplo, a 130%, 140%, 150% para financiar o teu cartão de crédito, os gastos que você tem no seu cartão de crédito, é insuportável essa dívida. Verdade. Você não consegue mais rolar ela se você não pagar efetivamente todo aquilo que você consumiu no cartão de crédito. Então, a utilização do cartão de crédito é uma coisa muito preocupante. Eu posso citar aqui um exemplo muito interessante que uma vez eu vi na internet, nos Estados Unidos. As pessoas num culto evangélico acenderam uma pira e colocaram todos os seus cartões de crédito lá para queimar. Por quê? Porque aquilo é um simbolismo de como elas estavam presas, escravas do consumismo, escravas daquela situação em que elas não conseguiam mais se soltar. Então, depois que a vida delas foi solucionada no sentido financeiro, elas foram lá e queimaram o cartão de crédito. Nós não somos contra o cartão de crédito, mas o uso adequado do cartão de crédito, ele é importante, consciente, ele é importante para movimentar a economia, mas tem algumas pessoas que não conseguem fazer isso. E essa dificuldade, né, que inclusive nós já falamos aqui no ano anterior, né, sobre a questão do tema, né, consumismo desenfreado. A gente sabe que quantos males, até no campo psicológico, principalmente no campo psicológico, doutor Carlos, pode ocasionar na vida de uma pessoa. E é claro, também como o Leandro mesmo falou, para a família também, que pode trazer uma série de sequelas para toda a família, para o casal, né? O casal, esse é o segundo item que acontece mais das estruturações familiares, separações. O primeiro item é comunicação, o segundo, finanças, o terceiro é infidelidade. Ou seja, finanças está acima de infidelidade, porque todos esses pontos, na verdade, são consequenciais de vazios e para fuga. Um outro ponto que foi dito aí com relação a essa simbologia, não é nem simbologia, é uma atitude ortodoxa muito boa. Porque se você é consumista e é um consumismo desenfreado, se você quebrar seu cartão de crédito, é muito interessante, você não tem outra atitude. Porque você ter a consciência de que algo é patológico tem que ser pela psicoterapia.
Você não vai ter consciência se não for por resultados advindos de uma reflexão. E reflexão é exatamente a junção entre refletir e agir. Reflexação. Não é? Então você pensa, reflete, analisa as consequências, bota o córtex cerebral para funcionar e não apenas o sistema límbico, porque é onde está residindo as emoções. Tá? Então bota a racionalidade para funcionar, dizendo, olha, na verdade, eu não tenho que ponderar e priorizar, porque quando eu falei no início do primeiro bloco, eu falei sobre o aspecto psicológico da prioridade de si, da prioridade de Deus na sua vida, e não o detrimento da família. Mas eu falei acerca da estrutura de relacionamento humano. A nível de finanças é outra coisa. O casal não tem orçamentos individuais do cônjuge. Tem orçamentos, na verdade, da família. Eu tenho um canal de entrada de receitas e tenho vários canais de saídas. Não é? Então, o principal canal de receita é a minha receita, a receita da minha esposa, a receita do meu filho, e aí você compartilha esse planejamento de solução. Mas como a gente está analisando, na verdade, planejamento e não acompanhamento, né? Porque a gente está dando mais soluções de acompanhamento do que planejamento. O que você tem que ter consciência é que muitas vezes a tua atitude é consequência de uma causa que não é sintoma. Então você tem que saber o que é necessidade e o que é sentimento, o que é causa e o que é efeito. E dentro das necessidades e sentimentos, já falei isso há algum tempo atrás aqui no mesmo programa, você tem que saber se essa necessidade é sua ou é do outro, se esses sentimentos é seu ou é do outro, e para que você não se sinta frustrado e não frustre também os outros. O Leandro falou com muita propriedade sobre o tempo da motivação gerada pelas metas de curto, médio e longo prazo. Conquistadas, né? Metas conquistadas, no caso, gera motivação. Não, de metas. Né? Metas, não é? Porque se você estabelece uma meta e sabe que essa meta é extremamente... Eu vou esse mês emagrecer 20 quilos. Nossa. Isso é só se você fizer uma redução de estômago, né? Mas vamos dizer que... Então é uma meta que pode desestimular. Sim. Não, hoje eu vou economizar todas as minhas despesas. Então é possível? Mas é uma meta que estabelece um pouco mais além da tua capacidade de gerir e atender. Então isso, ao invés de ser instigante, motivante, ele é exatamente o contrário. Ele tem um efeito reverso. Ele vai se desestimular. E o que acontece, Felipe? Exatamente o alcoolismo, ele é consequência de uma desestrutura interna. Já seria, no caso, uma fuga, não é? Para uma, geralmente o alcoolismo e o consumismo é geralmente uma forma de você suprir uma carência interior. Tá? Você não está conseguindo, então foge do senso de realidade, alterando e fantasiando isso através. O sono exagerado, você quando passa de 8 horas, porque você tem que saber o seu organismo quantas horas é necessário você dormir. Qualquer pessoa acima de 8 horas, não, eu só consigo dormir, estar bem se for 9 horas. Não, cientificamente já foi provado que o máximo do ser humano são 8 horas. O mínimo que vai alterar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que dorme 4 horas e está muito bem, obrigado. Há outros que se deixar, né, pode passar o dia todo dormindo. Isso não serve para nada. É feito de bateria que é recarregáveis. Ela, quando carrega a bateria, ela acima dessa bateria que carrega, não carrega mais. A gente tem que entender que esses sintomas, muitas vezes, são sintomas reflexivos de uma causa interior. Tá? Então, geralmente você não querer participar de atividades sociais, como aconteceu no Natal e das festividades de Ano Novo, você não querer se reunir com a família. Esse período que passou de Natal e Ano Novo, Felipe, é um período mais difícil dentro da estrutura psicológica, porque Natal representa família. Mas a gente não tem mais nem lembrança de família, porque às vezes a gente perde até o momento da reunião para comemorar o Natal. O sinônimo de Natal geralmente hoje é sinônimo de gastos, de presentes e de luzes. Mas nem de gastos de investimentos consigo mesmo e família, nem de presente, de analisar o presente
de hoje mesmo e muito menos em qualquer outro investimento que possa realizar em você e sua família. Então precisa se analisar exatamente a causa para a gente poder elidir as consequências danosas do comportamento humano. Com certeza. E eu quero convidar aqui também o Leandro para mais próximo nos orientar também com outra questão. Nós falamos aqui sobre a questão do cheque especial, né, dos juros abusivos, como se planejar, como sair do vermelho nesse ano de 2014, mas a gente sabe que há pessoas que, por diversas questões que aconteceram nesse ano anterior, o ano de 2013, não se saíram muito bem, né? Não tiveram muito sucesso com as suas realizações financeiras. Aí vem a pergunta: como as pessoas podem se organizar bem, deixando de lado o que passou e estabelecendo novas metas para esse ano? É possível a pessoa, digamos, se descompactar, se desfragmentar do que já passou? Eu acredito que seja possível, sim. O que acontece, assim, em termos mais genéricos, a gente tem que desmistificar um pouco essa palavra insucesso aqui no Brasil. O sucesso, ele é muitas vezes consequência de vários insucessos. A gente tem alguns exemplos aí na história humana que mostra que as pessoas, por tentativa e erro, conseguiram construir alguma coisa que ninguém imaginava que fosse possível. Mas depois perderam. Por exemplo, o caso de Hitler. Eu poderia citar Hitler na questão histórica das conquistas? Não, eu citar um outro exemplo, que é uma coisa assim, que a gente tem acesso aí. Por exemplo, o Thomas Edison, inventor da lâmpada, para você ter uma ideia, ele tentou 2.000 vezes construir essa lâmpada. Persistência, né? 2.000 vezes. Então, a questão da disciplina e da persistência, no sentido de você se manter fidedigno àquilo que você tem, à sua proposta de vida, aos teus objetivos, é também de suma importância, tá certo? A história toda mostra isso, que as pessoas que se deram bem na vida, seja individualmente, seja com uma microempresa, seja gerindo uma grande empresa, elas necessariamente têm que ter capacidade de resistência às dificuldades. Os reveses acontecem em toda a vida das pessoas. Verdade. Na sua vida, na minha vida, na vida do Carlos, isso está sempre presente. Mas a capacidade de resistir a eles e manter o sonho, e manter a vontade de conquistar aquilo, tem que ser maior. E é assim que você consegue dar a volta nas coisas. Porque é uma capacidade interior que você desenvolve no sentido de fazer aquilo acontecer. Isso é uma característica muito grande do empreendedorismo. As pessoas que empreendem normalmente têm uma resiliência, uma capacidade de sofrimento, digamos assim, e não se deixar abater por aquilo muito grande. Então, quando você pega aí normalmente empresários que vieram do nada efetivamente e construíram grandes impérios, grandes empresas, por exemplo, Natura, Perdigão, etc., Friboi, todas essas grandes empresas começaram lá no fundo de quintal, começaram com 2, 3 empregados. Onde é que o cara conseguiu ânimo para levantar uma empresa desse tamanho? Foi vencendo as batalhas da vida todos os dias. E assim a gente faz com as dívidas também. Claro que você tem que ter uma consciência em relação àquilo que você tem, como a gente tinha falado antes. Você tem que se conscientizar que você está endividado e não esconder de você mesmo: não estou endividado, posso dar jeito nessa situação de alguma forma artificial. De forma ilusória, a pessoa já começa a pensar dessa forma e não está com os pés no chão. Exatamente. Normalmente está no mundo de ilusão, está gastando, como o pessoal fala, está gastando muito mais do que ganha. A gente sempre tem que partir, quando a gente constrói um orçamento familiar, sempre tem que partir da renda e não do nosso gasto. A gente tem que se enquadrar na renda e não ao contrário. Muitas pessoas têm um padrão de vida insustentável ao longo do tempo. Por quê? Porque colocam como início do seu orçamento o gasto. Vou gastar tanto. E aí tentam se encaixar naquele gasto para manter o seu padrão de vida. Ora, tem uma diferença aí. Isso vai gerando fluxos de caixas negativos, não é verdade? Você vai ter que se financiar, alguém vai ter que te dar crédito, seja no crédito rotativo do cartão, seja no crédito pessoal, etc. Então, a pessoa que faz um orçamento, e o orçamento, diga-se de passagem, precisa ser efetivamente real. A fonte dos dados precisa ser real. Então a gente também insiste em algumas palestras que a gente faz, que a gente pegue pelo menos 3 ou 4 meses, anote as despesas que a gente tem. Isso é muito importante. Eu não considero despesas de 5, 10 reais. Algumas despesas que a gente vai fazendo acima de 20, 30 reais, avulsas, e outras despesas que normalmente vêm através de boletos bancários, etc. A gente tem que guardar isso durante 3, 4 meses e compilar isso num orçamento, escrever isso num orçamento.
E normalmente também o importante que a gente se diga de passagem também que é você constituir alguns cenários para frente. Então, por exemplo, se você é um vendedor autônomo, olha, você não pode considerar o seu orçamento sempre como a melhor venda possível que você teve nos últimos 12 meses. Não, eu tive vendas a melhor entre os vendedores aqui da loja durante 3, 4 meses. Você não deve considerar isso como o teu orçamento efetivo. Você tem que considerar sempre o pior. Por quê? Porque se vier alguma coisa melhor, você vai ter sobra de caixa, você vai poder economizar. E a gente não vai falar mais de a pessoa estar devendo, mas onde é que ela pode investir esse dinheiro. Verdade. E um excelente exemplo aqui citado pelo Leandro, minha gente, foi a questão, por exemplo, exemplo dos grandes empresários ou dos microempresários, as pessoas que começam um pequeno negócio, eles têm um fluxo de caixa do que sai, do que entra, não é? E isso é importante, até para a gente mesmo, né? O pai de família, as pessoas sempre se organizarem. Vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, esse intervalo vai ser importante para beber aquela aguinha, tá certo? E você mande sua mensagem para as nossas redes sociais. Quais as tuas metas para 2014? A minha meta é construir uma casa melhor para minha mãe e para mim, para morar junto com ela. Quais as suas metas para 2014? O que é que faltou em 2013 que em 2014 você espera que aconteça? Eu espero que primeiramente venha ter mais paz, né, no mundo, né, e que as pessoas possam ter um encontro com Jesus, que Ele que verdadeiramente é que dá a verdadeira paz que estamos precisando, né, tanta violência no mundo, mas Jesus é aquele que apacigua tudo, né, que está conosco no nosso barco, repreendendo todo o mal, todo obstáculo se levantar, as pessoas que não conseguiram atingir os objetivos em 2013, mas venha ter convicção que Deus é aquele que no momento certo dá a vitória ao seu povo. Bom, estamos de volta com mais informações para você que pretende se organizar para este ano novo, 2014, estabelecer metas é imprescindível. E vamos saber agora o que se fala na internet sobre a temática de hoje. Vamos juntos conferir com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você que acompanha mais um programa Assunto do Dia. Vamos então às notícias na internet sobre o nosso debate de hoje. O site Universia destacou a seguinte informação: 4 passos para atingir qualquer meta. São eles: definir o que queremos alcançar, começar a agir, focar nos feedbacks e ser flexível. No carreirasempregos.com o destaque é este: metas frustradas. Segundo o site, a frustração de metas é como um acidente aéreo. Não é ocasionado por um fator isolado, mas por um conjunto de fatores simultâneos. Vamos então voltar ao nosso debate de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Muito obrigado, Thalita Belo, pelas informações imprescindíveis para o andamento do nosso debate de hoje. É claro, hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. Carlos Mendes, ele que é psicólogo clínico. Além dele, contamos com a presença do Leandro de Lima, ele que é consultor financeiro. Bom, falando aqui sobre estabelecimento de metas, a Thalita trouxe para a gente também as pessoas que se frustram. É difícil lidar com essa situação da frustração, do Dr. Carlos Mendes. Verdade, e isso pode desestimular a continuidade persecutória de se atingir a própria meta, tá? Então, o que a gente precisa não é chorar o leite derramado, a gente renovar nossas forças, estabelecer, a partir daqui, eu vou estabelecer uma nova vida. Isso é possível? Sim. É lógico, a gente estava comentando em off com o Leandro, que se você estabelece um pagamento de cartão mínimo, o valor mínimo do cartão de crédito, aquilo ali existe para você, na verdade, não consumir mais. Porque se você paga o mínimo e continua consumindo, você não para de pagar nunca, não tem como. Porque você está estabelecendo ali uma adequabilidade dos seus gastos dentro do que você ganha. Se você vai consumir mais, mostra que há uma carência interior sendo e buscando suprir. Por isso que é, muitas vezes, um transtorno obsessivo
compulsivo. É o toque. É o toque. Então, a compulsividade neurótica dessa relação, ele vai ver a criança o filho precisando de um brinquedo, olha o armário está precisando de alimento, olha a roupa. Às vezes até imagina coisas que, na verdade, não é a realidade, né? Eu estou vendo isso aqui, tá precisando modificar isso aqui. Pura verdade. Comprar outro, né? Fantasias, né? Então, ele tenta fantasiar para suprir aquela carência e tenta driblar aquela situação. Na verdade, você tem que ter a coragem de olhar o espelho. E sabe quem você vai ver diante do espelho? É você mesmo. Então não adianta você buscar suprir essa carência com outras coisas. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo e dizer, a partir de hoje vamos estabelecer novas metas. Você pode ser flexível. Eu gostei muito da Thalita, que ela diz exatamente a flexibilidade de você alterar o plano de voo. Todo piloto que estabelece um plano de voo, ele tem que considerar as adversidades do tempo, as possibilidades de intempéries do tempo. Então, a gente tem que analisar isso para que a gente seja flexível e mudar. Então, o que você falou com muita propriedade, Felipe, isso pode, uma meta que não é factível, ela pode ser não estimulante, mas desestimulante. E isso é necessário que você pare, reflita. Aquele símbolo que está na linha do trem. Pare, olhe e escute. Não é? Você para de consumir, não é? Olhe toda a realidade em volta de você e escute uma voz interior, que certamente, possivelmente de Deus, não é? Que você vai... Com certeza, esperamos que seja de Deus. Né? De Deus, né? É porque às vezes as pessoas confundem a racionalidade com uma intervenção divina e às vezes Deus está falando com você, no seu próprio ser, na sua própria consciência, não é? É verdade. E aí você pode mudar sem precisar mudar de lugar. Com certeza. E ainda trazendo aqui uma reflexão, queria que o Leandro falasse mais a respeito sobre aquela questão que nós estávamos conversando em off, né, justamente com pessoas que ganham menos do que aquele valor que foi estipulado, né, R$ 1.900. Há pessoas, por exemplo, aposentados, pensionistas, pessoas que recebem um salário mínimo, por exemplo. Como controlar esses gastos com um valor tão pequeno como esse? Né, a gente acabou comentando isso de uma forma, assim, talvez até errônea, mas... a gente comentou também em off que quem não sabe economizar no pouco, jamais vai conseguir saber economizar no muito. Verdade. Né? Essa é uma regra que as pessoas se esquecem muitas vezes, porque é psicológico, é familiar, é sociológico, tem a ver com a forma com que a pessoa se insere na sociedade, né? Então, assim, mesmo que você ganhe pouco, é possível sim economizar. Tem uma palavra-chave quando a gente faz economia, Felipe, que é disciplina. Se você tiver disciplina, persistência, aquele trabalho de chinês, de todo dia apertar o parafuso lá, tá certo? É aquilo que vai te garantir efetivamente eventualmente uma aposentadoria mais tranquila lá no final da sua vida, tá certo? A disciplina é essencial para você conseguir ter investimento rentáveis e que te tragam satisfação. O que normalmente a gente percebe nas pessoas é que elas não têm a capacidade de esperar aquele produto financeiro onde ela está investindo trazer o fruto que ela precisa. Eu transfiro isso para uma metáfora. Imagine um amigo seu, por exemplo, o Carlos, chega de dar de presente uma garrafa de vinho e fala, olha, Felipe, daqui a 5 anos você deve abrir essa garrafa. Porque quando você abrir essa garrafa daqui a 5 anos, você vai beber o melhor vinho que você já bebeu na sua vida. Aí você, tudo bem, ótimo, que bom. Muito obrigado pelo presente. Você guarda lá na sua adega, você guarda lá no lugar onde você guarda os seus vinhos na sua casa e deixa lá por um tempo. Mas todo dia você vai olhar lá aquele vinho com um olhar de tentação, no sentido de, poxa, quero beber esse vinho, gostaria de beber esse vinho. E vai passando o tempo, chega 1 ano e meio, 2, você vai lá, abre o vinho e toma o vinho. Não vai ser efetivamente aquele vinho que o Carlos te prometeu, porque a maturidade das coisas, o investimento também tem a sua maturidade, assim como o vinho, por exemplo, tem a sua maturidade no sentido de você beber, ter o prazer de beber o melhor vinho. Então, o que acontece?
Quando você faz um investimento, quando você tem as suas economias e faz um investimento, você tem que aguardar a maturidade daquele investimento. E tem um tempo propício para isso, Tem um tempo para cada um dos tipos de investimentos que a gente faz, para cada produto financeiro que a gente faz, você tem que esperar aquilo acontecer. Para você extrair o ganho, a rentabilidade que você quer, porque senão isso não vai acontecer. Se você retirar o dinheiro de lá antes do tempo, se você sacar aquele dinheiro antes e não der tempo para aquilo efetivamente trazer o benefício que você pretende, aquilo não vai funcionar. Há pessoas, inclusive, que fazem assim, depositam lá na poupança, ou fazem um investimento e se esquecem até do que fez, né? Deixa para lá, deixa completar o tempo necessário. Isso tem uma componente boa e ruim. Isso é bom porque funciona nessa lógica do investimento ao longo prazo, porque teoricamente os investimentos devem ser efetivamente feitos a longo prazo, mas não é muito bom no sentido de acompanhamento, porque você deve efetivamente também acompanhar os investimentos que você faz. Você deve estar sempre percebendo qual é que é a minha rentabilidade, qual é o risco que eu estou correndo, eu tenho uma aversão maior a esse tipo de investimento ou não, isso está me trazendo mais risco para a tua saúde financeira, para a saúde financeira da sua família. Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre acompanhando os nossos investimentos, e não largar de mão, né? Você precisa estar de olho efetivamente neles. Só que você tem que esperar aquilo acontecer. Eu cito um exemplo assim muito claro. Quando você investe, por exemplo, compra lá uma ação da Petrobras, que é muito comum, aí, depois que o FGTS, em 2002, se não me engano, o governo deu a possibilidade dos trabalhadores que tinham conta no FGTS comprar ações da Petrobras, né? A Petrobras acabou se popularizando, digamos assim, no mercado acionário. Investidores de pequena renda têm ações da Petrobras, eventualmente, em sua carteira, comprados pelo FGTS. E o investimento em ações é um investimento de maturação de longo prazo. Então, você colhe efetivamente o resultado daquilo se você permitir que aquilo te traga a rentabilidade que você quer. Você não pode cortar aquilo no meio do caminho. Então, normalmente, a gente indica o quê para as pessoas? Constituir uma poupança de curto prazo para proteger o investimento de médio e longo prazo. Uma espécie de gordura, de capa de gordura e um núcleo onde eu tenho a minha composição lá de investimento de médio e longo prazo. E esse investimento de curto prazo, que pode ser na poupança, que pode ser comprando o Tesouro Direto também, é uma coisa que eu não sei se as pessoas... Hoje já é um pouco bastante popular, a gente tem cerca de 400 mil pessoas físicas já comprando títulos do governo diretamente, o que é muito bom. Porque populariza esse investimento, tira as pessoas só daquele raciocínio de que a poupança é o lugar onde elas devem colocar o dinheiro delas. E esse investimento de curto prazo pode ser deixado aí em poupança e ele tem que ser pelo menos aí 2 a 3 vezes o teu salário, ou a renda que é composta pelo salário da tua família. Para que se você tiver algum tipo de problema, se você quebrar o braço, se você tiver que trocar lá a peça do teu carro que quebrou, etc., você não pegue o dinheiro que está naquela caixinha que deve ser protegida de investimento de médio e longo prazo. Você pegue o dinheiro de curto prazo. E depois, ao invés de retornar a fazer investimento no médio e longo prazo, você compor novamente aquela caixinha que está por fora com um recurso de curto prazo. Essa estratégia é a que dá certo. Muito boa. Compor uma capa de gordura, digamos assim, de curto prazo, para você poder fazer um investimento que corresponda aí a 2 a 3 vezes a tua necessidade de dinheiro mensal, ou seja, 2 ou 3 meses de custo da sua família, e o restante que se você conseguir economizar, está lá dentro daquela estrutura de médio e longo prazo. Isso dá certo. Isso faz com que você economize se você tiver disciplina. Essa questão de disciplina é um outro ponto importante, doutor Carlos Mendes, e a questão também da otimização do próprio tempo. As pessoas buscam otimizar esse tempo e às vezes dizem, eu não tenho tempo para tal coisa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E é difícil lidar com essa questão, até mesmo porque entra na questão racional da coisa. Mas é preciso de diálogo com toda a família, já que estamos falando sobre renda familiar, é importantíssimo esse diálogo, né, sobre otimização do tempo, planejamento, que é importante. Né? É exatamente o que você coloca como prioridade. Porque se ele não prioriza a administração do tempo, ele não vai ter qualidade de vida, ele não vai estabelecer, na verdade, a prioridade da própria família,
porque ele não vai ter tempo nesse sentido, e ele pode investir muito bem em bolsa, pode investir em títulos diversos, títulos diversos, mas o principal título que ele tem que investir, ele não está investindo, que é qualidade de vida. É verdade. Não é? É verdade. Então, a gente muitas vezes perde de cumprir aquilo que se previne, que se planeja. Por exemplo, dentro da psicologia cognitiva e comportamental, fundamental é a disciplina. Porque se estabelece entre uma sessão e outra a cada semana, Freud dizia que a gente deveria ter sessões diárias. Tem alguns pacientes que já gostariam de ter sessões diárias, mas não é bem assim. Mas entre uma sessão e outra, você estabelecer a prioridade de qualidade de vida, seja para você caminhar, seja para você consumir líquido, ter uma boa alimentação e nos horários, porque ao invés de fast food, devia ser slow food, seria uma comida mais lenta. Verdade. Não é? Do que... Durante o tempo, as pessoas perderam essa prática de almoçar reunido, né, com toda a família. Perderam. Hoje em dia... O tempo, né? Não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para fazer tal coisa. Aliás, você está dizendo outro ponto fundamental, as pessoas estão perdendo até o prazer de cozinhar. Tá? Eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar, e já faz tempo que eu não cozinho. Porque a gente estabelece outras prioridades e termina a gente perdendo aquelas atividades que nos dão maior prazer. Há inclusive, pesquisas que mostram que os brasileiros estão indo mais almoçar fora, estão almoçando mais fora, se alimentando mais fora do que em casa. Então, aí entra um gasto também considerável, se formos fazer um comparativo no mês. As colocações do Leandro são muito pertinentes e boas, mas eu gostaria muito que essas colocações fossem a realidade, por exemplo, do nosso brasileiro, de maneira geral, que é para que ele possa realmente estabelecer dentro do núcleo de investimentos uma capa de gordura chamada poupança. Mas essa gordura a gente já tem há muito tempo, que eles não podem realmente fazer, porque não tem como. Está complicado, hein, Leandro? Complicado. Quando um casal que está sob a nossa direção terapêutica consegue fazer poupança, isso é um bom sinal. Mas que a maioria que eu vejo de dificuldade é aqueles que estão endividados. E o endividamento, ele é fruto de uma falta de planejamento. Se não planejou para 2014, a partir de hoje, estabeleça uma nova relação de vida. Estabeleça com você mesmo um convite que você botar outras lentes para ver a sua vida. Não é? E com certeza você vai colher bons frutos. Essa é uma mensagem que encerra aqui, né, essa participação do nosso querido amigo, né, Dr. Carlos Mendes, que participa aqui do nosso programa, ele que é psicólogo clínico. Com essa mensagem a gente encerra aqui, né, a participação dele aqui neste programa de hoje, tá certo? Tem outros programas pela frente, Dr. Carlos Mendes, se Deus quiser. Será um prazer. Né? E queremos agradecer também ao Leandro de Lima, que foi importantíssima a sua participação aqui no programa. A gente aprendeu bastante, as informações foram muito pertinentes e queremos pedir para que você deixe uma mensagem. Temos pouco tempo ainda, mas deixa uma mensagem resumindo aquilo que a gente precisa passar para os brasileiros que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, sobre metas para este ano novo. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar na vida, né? E as metas, sejam elas financeiras ou não financeiras, a gente só consegue atingi-las quando a gente tem objetivos bem definidos, escritos, como você disse. As metas são objetivos escritos, na verdade, coisas que a gente pode medir efetivamente se a gente está concretizando ou não. Então, o que eu desejo para as pessoas é que elas tenham consciência aonde elas querem chegar, porque se elas tiverem consciência de onde elas querem chegar, se elas observarem isso, escreverem, compartilhar isso com a família, compartilhar isso com o núcleo familiar, é mais fácil você atingir aquilo, tá certo? É mais tranquilo. Vocês com certeza vai haver alguém que vai passar por problemas, que vai ter necessidade de eventualmente pegar dinheiro num banco para pagar uma dívida que contraiu por conta de saúde, etc. Mas sempre há a possibilidade de a gente, quando estabelecer metas dentro da nossa família e ser flexível, obedecendo isso, a gente conseguir concretizar os nossos objetivos, tá certo? Muito obrigado, Leandro de Lima, ele que é consultor financeiro. Foi um prazer. As pessoas que queiram encontrar com você, tirar dúvidas, tem alguma forma de contato? Sim, eu trabalho numa empresa de consultoria financeira aqui de Recife, que chama Finacap. A gente está sempre disponibilizando, a gente conversa com as pessoas gratuitamente, a gente não tem nenhum objetivo comercial, a gente quer efetivamente levar a educação financeira. Eu faço palestras também em algumas faculdades, empresas, e a gente faz também palestras gratuitas em outros lugares.
levando educação financeira, que as pessoas entendam um pouco sobre crédito, entendam um pouco sobre investimentos e como é que elas podem levar essas coisas adiante, né? Como é difícil se adequar a essa questão financeira, né? Queremos agradecer aos nossos dois convidados, o Dr. Carlos Mendes e o Dr. Leandro, e a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Um abraço especial em todos vocês. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. Lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e ótimas metas e planejamentos para este ano, para você, não é? Um abração.